Olá pessoal, meu nome é Leonardo Exterman e hoje o nosso assunto é diabetes. O diabetes é uma incapacidade do organismo de controlar de forma adequada a glicose no sangue, que é o açúcar no sangue. Então, se você tem um açúcar, uma glicose no sangue acima de 99, você já tem a glicose anormal. Se você tem isso, já é bom você procurar um médico para ele te dar outras instruções. Existem dois tipos principais de diabetes: o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Sendo que o diabetes tipo 2 acomete mais ou menos 90% dos casos. Hoje nós vamos falar basicamente de diabetes tipo 2. Para você saber se você tem risco de diabetes tipo 2 e se você tem, o que a gente pode fazer para prevenir? Bom, nós temos aproximadamente 422 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Só no Brasil, para vocês terem uma ideia, são mais de 16 milhões. Ou seja, 1 em cada 12 brasileiros aproximadamente tem diabetes. E um problema, mais da metade dessas pessoas sequer sabe da doença. Isso é um problema muito grave, pois se você não sabe, você não pode se tratar. E se você não se trata, você está sujeito às complicações do diabetes. Os principais fatores de risco do diabetes são, em primeiro lugar, se você tem pré-diabetes. O que significa ter pré-diabetes? Eu falei que a glicose anormal é quando ela está acima de 99. Mas, estando acima de 99, não necessariamente você tem diabetes. A glicose entre 100 e 126 é considerado pré-diabetes. A mesma coisa se você fizer uma sobrecarga de glicose. Se você tiver uma glicose após sobrecarga acima de 200, nós consideramos que você tem diabetes. Se depois de 2 horas dessa sobrecarga ela estiver entre 140 e 200, você tem pré-diabetes. Ou seja, você tem um risco muito aumentado de ter diabetes no futuro. Também, se você tem um familiar, principalmente um familiar de primeiro grau, como pai ou mãe, com diabetes, o seu risco de diabetes pode aumentar muito. Só de você ter um pai ou mãe com diabetes, já aumenta em 4 vezes o risco de você ter diabetes no futuro. O diabetes tipo 2 é uma doença que acomete principalmente adultos com mais de 40 anos. Se você tem mais de 45 anos, principalmente, o risco de você ter diabetes também aumenta consideravelmente. Também se você teve história de diabetes gestacional, que é um diabetes que é próprio da gestação, ou teve um bebê com mais de 4 quilos, nós vamos falar mais sobre isso em outros vídeos. Mas esse fato, por si só, já aumenta o risco de você ter diabetes no futuro. Então é muito importante ter um acompanhamento. Hipertensão arterial, a famosa pressão alta, por si só também aumenta o risco de diabetes. Assim como a pressão alta aumenta o risco de diabetes, o diabetes aumenta o risco de você ter pressão alta. As duas doenças juntas aumentam o risco de você ter doença do coração, doença cardiovascular, infarto, angina. Então é bom você ver, avaliar a sua pressão arterial eventualmente, também assim como a sua glicose no sangue. O nível alto do seu colesterol ou triglicerídeos, ou mesmo um nível mais baixo do seu HDL colesterol, que é o colesterol bom no sangue, né? Também podem mostrar um risco aumentado de você ter diabetes no futuro. Finalmente, a obesidade. A obesidade é uma doença que, principalmente se você tem aumento da gordura na cintura, obesidade visceral, que a gente chama, ou obesidade abdominal, ela está associada diretamente ao aumento do risco de diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e várias outras doenças graves. O lado bom de tudo isso é que a obesidade é uma doença tratável. E falando nisso, será que é possível prevenir o diabetes? E essa que é a pergunta que eu vou responder para vocês agora, baseado em evidências científicas. Eu vou citar 2 estudos que foram muito importantes para a avaliação de prevenção de diabetes. Um estudo desses foi publicado na Finlândia. E esse estudo foi um estudo muito bem desenhado, com um total de 522 pessoas, sendo 265 homens e 257 mulheres, e todos eles com alto risco de diabetes, ou porque já tinham pré-diabetes, ou obesidade, ou história familiar. E essas pessoas foram divididas em 2 grupos. Um grupo controle, onde elas seriam submetidas ao cuidado tradicional, e um grupo de intervenção, onde seriam feitas incentivo a mudanças comportamentais, com palestras e sessões individuais, também mudança na alimentação, com a busca da perda de peso,
com incentivo à alimentação saudável, balanceada, e mesmo quem não conseguia perder peso inicialmente, eram feitas orientações mais intensivas ainda, com dieta de muito baixo teor calórico ou de substituição, e também uma orientação específica para a atividade física, não só aeróbica, mas também atividade física contra a resistência. E os resultados desse estudo foram surpreendentes, muito melhores do que qualquer expectativa. Enquanto no grupo controle, das pessoas que ficaram sob o cuidado tradicional, 51 pessoas desenvolveram diabetes tipo 2, ou seja, 20% daquele grupo, no grupo de cuidado intensivo, somente 9% daquelas pessoas desenvolveram diabetes tipo 2, cerca de 22 pessoas. Ou seja, o cuidado intensivo com mudança comportamental de alimentação e de atividade física conseguiu reduzir em 51% o risco de diabetes tipo 2. Um outro estudo já feito nos Estados Unidos, que talvez seja o país com maior número de casos de obesidade no mundo atualmente, visava o tratamento da perda de peso. Nesse estudo, eles dividiram em 3 grupos. Um grupo onde seria o grupo controle, fazendo o tratamento convencional, quer dizer, não teria nenhuma orientação específica naquela população já com alto risco de desenvolver diabetes. No outro grupo, eles fizeram uma mudança intensiva dos hábitos de vida, como eu falei no primeiro estudo, com atividade física intensiva, alimentação direcionada e, principalmente, metas para a perda de peso. E no terceiro estudo, eles fizeram uma orientação mais branda, mais associado com uma medicação para controlar o diabetes, que é a metformina. E olha que interessante, no grupo que fez a medicação e mais uma orientação alimentar somente, a prevenção de diabetes aconteceu em 31% das pessoas. Quer dizer, comparado com aquele grupo controle que não teve nenhuma orientação, esse grupo diminuiu o risco de diabetes em 31%. Quando a gente vai para o grupo maior, o grupo que fez a orientação intensiva de mudança de qualidade de vida, focando na perda de peso, a prevenção chegou a 58%. Ou seja, mudança de estilo de vida é melhor do que remédio para a prevenção de diabetes. O que você está esperando para começar agora a mudar o seu estilo de vida? Fazer mais atividade física, por exemplo, 150 minutos por semana é o mínimo que você deveria fazer. Também é importante você fazer alguma atividade para resistência muscular. Isso também ajuda na prevenção de diabetes. Mais do que isso, melhorar sua alimentação, controlar mais a sua ingestão de carboidratos, preferir carboidratos mais complexos e evitar o açúcar. Também controlar a quantidade de gorduras, deixando a quantidade de gorduras saturadas em torno de 10%, podem ajudar a prevenir o risco de diabetes no futuro. E olha, a gente tem algumas novidades ainda. Recentemente foi publicado um outro estudo que mostrou que uma alimentação rica em antioxidantes pode diminuir o risco de diabetes. E o que é uma alimentação rica em antioxidantes? Rica em frutas, verduras. Então pense melhor. Faça uma alimentação mais saudável, um prato colorido. Isso vai te ajudar muito no futuro a diminuir o risco de você ter diabetes. Ou seja, para você ter uma vida mais saudável no futuro, você tem que começar a viver mais saudável agora. Pense nisso. Viva melhor. Obrigado por ter assistido o vídeo. Meu nome é Leonardo Exterman. Nós vamos estar nos vendo em vários vídeos no futuro. Então, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, converse com os amigos sobre o canal e, principalmente, a ideia é que esse canal seja interativo e que você possa participar. Então, escreva nos comentários ou através do site o que você gostaria de ouvir no canal. E é isso então, pessoal. Até logo. Muito obrigado. Tchau.